pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como devemos marcar arcos em uma circunferência trigonométrica. Vamos definir também o ciclo trigonométrico, ou seja, quadrantes, o raio do ciclo trigonométrico e a forma como a gente marca arcos nesse objeto matemático, certo? Então vamos lá para o quadro. O que é uma circunferência trigonométrica? Circunferência trigonométrica, então, ela vai ter raio 1 por definição, certo? E a gente vai colocá-la sobre os eixos cartesianos. Sendo assim, nós podemos dividir essa circunferência trigonométrica em 4 quadrantes, considerando sempre a rotação no sentido anti-horário. Então, o primeiro quadrante é a parte que corresponde aos ramos positivos dos dois eixos. O segundo quadrante corresponde ao ramo negativo do eixo horizontal e positivo do eixo vertical. O terceiro quadrante corresponde aos ramos negativos de ambos. E o quarto quadrante corresponde ao ramo negativo do eixo vertical e ao ramo positivo do eixo horizontal. Nós consideramos que o arco de medida zero está sobre o ponto A, sobre aqui, esse ponto, nós temos o arco de medida π sobre 2 radiano, ou 90 graus. No final do segundo quadrante, nós temos o ponto cujo arco tem a medida, considerando aqui da partida, de 180 graus, ou π radiano. No final do terceiro quadrante, nós temos o arco de medida 270 graus, ou 3π sobre 2 radiano. E aí, quando a gente encerra uma volta completa, nós temos o arco de medida 2π, ou 360 graus. Como é que a gente faz isso? Na verdade, o interesse nosso é sobre o ciclo trigonométrico ou circunferência trigonométrica, marcar arcos que são números reais e que, na prática, nós poderíamos colocar numa reta numérica, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte: esses arcos que nós acabamos de descrever, que são arcos limítrofes desses quadrantes, certo? Eles estão agendados aqui. Então, eu tenho o ponto A, que é o arco de medida zero. Então, se eu fosse pensar numa reta numérica, eu estaria associando ao valor zero. Depois, eu tenho aqui um valor B, que eu não explicitei qual é, eu só sei que ele está no primeiro quadrante. E eu sei que o primeiro quadrante corresponde ao valor entre 0 e π sobre 2 radiano. Então, o meu arco de medida B, ele seria correspondente a algum ponto aqui entre 0 e π sobre 2. Depois eu venho para o ponto C, que é π sobre 2, e aí a gente vai associar, então, esse valor aqui ao π sobre 2. E aí depois eu tenho o ponto D, que está em cima do arco de medida π. Nós vamos também sinalizá-lo aqui. Ponto D corresponde a esse valor na reta numérica. Eu tenho o ponto E, que é um valor no terceiro quadrante, ou seja, entre π e 3π sobre 2. Então, ele seria correspondente a algum ponto na reta numérica aqui entre π e 3π sobre 2. Deixa eu botar aqui. O valor não sei o valor específico, coloquei em um lugar qualquer, tá? E aí, o 3π sobre 2 exatamente está lá. Vamos associá-lo. Eu tenho o ponto G, que está aqui no quarto quadrante, ou seja, está entre 3π sobre 2 e 2π. Então, estaria aqui, certo? E, por último, o A fecha em 2π. E aí, eu volto, o A ele estaria no zero, mas poderia ser considerado aqui no 2π no final da primeira volta, certo? A grande questão que se coloca na questão do ciclo trigonométrico é que a gente pode dar infinitas voltas nele, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Em geral, os arcos positivos são no sentido anti-horário e os arcos negativos no sentido horário. E, considerando essas infinitas voltas, eu tenho então a possibilidade de marcar qualquer ponto que está na reta numérica através de um arco que está presente ali no ciclo. Tá? Então, existe uma correspondência para cada valor no ciclo,
um ponto específico na reta numérica, de uma relação aí injetora, de 1 para 1. Bom, considerando que, na verdade, a gente enxerga o ciclo trigonométrico com números reais que podem ser postos numa reta, nós vamos fazer um exercício de marcação de alguns arcos que são mais tradicionais, digamos, de valores assim um pouco que são mais comuns num ciclo trigonométrico, ok? Então a gente tem aqui primeiro, eu vou marcar de cores diferentes, eu tenho 5 arcos para marcar e vou fazer também nessa marcação uma relação dos arcos que estão dados em radiano para grau, porque em geral às vezes as pessoas têm mais facilidade de verificar em grau do que em radiano, pelo fato dos arcos em radiano muitas vezes serem números fracionários, enfim. Eu vou fazendo essa relação também para ajudar aqui na concepção dos locais, correto? Então eu tenho aqui o ponto zero, como a gente viu o zero, ele está no início do ciclo trigonométrico, tá? Então o zero, ele está aqui. Aqui eu tenho o zero, ok? Agora eu vou para o π sobre 3. π sobre 3 radiano, para quem não lembra, vamos fazer a conversão dele aqui para grau. Então, π sobre 3, como eu converto de radiano para grau? Π radiano corresponde a 180 graus, então a gente troca o π, que é π radiano, não escrevi a palavra rádio aqui, mas está subentendido, 180 dividido por 3, que vai dar 60, certo? Bom, 60 graus. Como a gente sabe que esse primeiro quadrante termina em 90 graus ou π sobre 2 radiano, 60 está então aqui no 2/3, né, desse primeiro quadrante. Então aqui seria o meu arco de medida π sobre 3. Aqui eu vou colocar como radiano, porque o enunciado me deu nessa unidade, ok? Depois eu tenho o 3π sobre 4. Vou fazer a conversão dele também, para a gente saber exatamente em qual quadrante nós vamos marcar. 3π sobre 4 é a mesma coisa, então, que 3 vezes 180 dividido por 4. E aí eu posso cancelar, aqui o 180 dá para dividir por 4. Quando eu faço isso, aqui vai dar 45. 3 vezes 45 graus vai ser equivalente, então, a 135. E aí, 135 é um arco que está entre 90 e 180. Então, esse 135 está no segundo quadrante, certo? E aí, eu estou aqui na metade. Bom, e aí esse valor nós vamos marcar, então, como 3π sobre 4 radiano. Bom, metade, por ser 135, aqui tem que ter 45, aqui também, né? Vamos ao 7π sobre 6, que é o próximo valor, para saber em qual quadrante ele está. Vou botar deste lado, 7π sobre 6, então considerando o π radiano como 180, 7 vezes 180 dividido por 6. E aí, agora a gente vai cancelar aqui. 6, 180 dá 30. 7 vezes 30 vai dar 210. Então, 210 em graus está entre 180 e 270, ou seja, a gente está num arco aí no terceiro quadrante. 30 graus depois do final do segundo, né? Então eu vou utilizar o fato de eu saber isso para marcar aqui. Deixa eu escolher outra cor, porque eu já vou botar laranja aqui. Seria 30 graus, então é no primeiro terço aqui do terceiro quadrante. Eu vou ter então o valor de 7π sobre 6 radiano. E aí, para finalizar, eu tenho o valor de 5π sobre 3. Vamos encontrar, então, o arco correspondente ao 5π sobre 3 em graus. Então, eu vou ter 5 vezes 180 dividido por 3. 180 por 3 dá 60. A gente vai cancelar aqui, então. Eu tenho 3, 60. 60 vezes 5, opa, deu 300. Certo? E não sei porque que eu botei isso aqui. Vou botar em preto.
Deu 300 graus. Bom, 300 graus está bem perto do 360, né, que é o nosso limite para uma volta completa. Então, falta 60 graus para chegar no final do quarto quadrante. Ok? Então, vamos marcar aqui. Se faltam 60 graus, a gente está Epa, botei uma cor muito próxima. Deixa eu botar uma outra. A gente vai marcar 30 graus, então, né? Depois do 270, o final do terceiro, né? 3π sobre 2. Então, aqui estaria o meu 5π sobre 3 radiano. E aí, a gente marcou, então, os 5 valores que foram pedidos para a gente, né, dentro do ciclo trigonométrico, lembrando que esses valores poderiam todos ser marcados também numa reta real, mas o nosso objetivo aqui é marcá-los no ciclo, até porque o ciclo trigonométrico vai ter importâncias posteriores, sobretudo para a gente definir as chamadas funções trigonométricas, ok? Espero que vocês tenham compreendido, então, como que a gente marca arcos e, sobretudo, relembrado também as relações entre graus e radianos, que são duas unidades que a gente usa para medir arcos, tá? Se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo e nos vemos numa próxima. Até mais!